Olá, tudo bem? Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, 10 de abril. O presidente Lula voltou a criticar a taxa de juros que é fixada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, que está em 13,75%. Ele afirmou que quem define o percentual está brincando com o país e com os mais pobres. Nesta segunda-feira, Lula convidou os ministros para fazer um balanço dos primeiros 100 dias de governo. A intenção é, além de lembrar as ações realizadas, traçar um panorama das prioridades que devem continuar no governo. Olá, tudo bem? Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, 10 de abril. O presidente Lula voltou a criticar a taxa de juros, que é fixada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, que está em 12,75%. Ele afirmou que esse percentual está acima do justificado. Em um pronunciamento na abertura da reunião ministerial, o presidente Lula destacou as ações importantes realizadas pelo governo nesses primeiros 100 dias de mandato. Lula disse que o Brasil voltou a olhar para o futuro, com várias ações que vão ajudar a colocar o país em desenvolvimento, como investimento em energia, ferrovias, portos, inclusão digital, habitação, entre outros. Mas Lula lembra que é preciso, antes de tudo, olhar para a população. Não se constrói um país verdadeiramente desenvolvido sob as ruínas da fome, dos ataques à democracia, do desrespeito aos direitos humanos e da desigualdade de renda, raça e gênero. Não se chega a lugar nenhum, deixando para trás a metade mais sofrida da nossa população. O governo de São Paulo determinou que municípios com doses disponíveis ampliem a vacinação com a dose bivalente da Pfizer contra a Covid-19 para pessoas com comorbidades. Essa é a versão atualizada do imunizante contra a Covid-19, que oferece proteção maior contra as novas variantes da Omicron. A decisão foi publicada com base nas orientações da Organização Mundial de Saúde. E é nessa época, durante o outono e inverno, que o vírus sincicial aparece com mais frequência. Então, fica o alerta, inclusive para as crianças e idosos, que são os mais vulneráveis com o problema. Conhecido por ser o vilão da temporada outono e inverno, o vírus sincicial respiratório apresentou uma mudança no comportamento nos últimos anos. Dados do Ministério da Saúde, coletados e monitorados pela Fundação Oswaldo Cruz, mostram que o problema, que aparecia pouco nos meses mais quentes, tem maior circulação também no verão. O vírus sincicial respiratório esteve presente em 30% dos casos de doenças respiratórias registradas no Brasil nos 3 primeiros meses de 2023. Entre janeiro e março, foram mais de 3.300 infecções. Dessas, 95% atingiram apenas bebês e crianças de 0 a 4 anos. A doença pelo vírus, que é muito transmissível e perigosa, só perde para a Covid-19, que ainda representa mais de 50% dos casos positivos entre doenças respiratórias. Em 2022, foram registrados 14.489 casos do vírus sincicial no Brasil. Destes, 13.542, ou 93%, se deram somente na faixa etária de 0 a 4 anos. Os sintomas desse vírus são parecidos com os de um resfriado comum: febre, tosse, espirros, coriza e mal-estar. Em adultos com imunidade elevada e boas condições de saúde, eles desaparecem em poucos dias. Mas entre os pequenos e os mais idosos, a infecção pode evoluir e atingir brônquios, alvéolos e pulmões. Entre os sinais estão febre alta, muita tosse e principalmente dificuldade para respirar.
O vírus é muito contagioso e é transmitido pelo ar ou pelo toque de objetos contaminados. Para a prevenção, deve-se evitar ambientes fechados com aglomeração, fazer a higienização das mãos e fazer uso de máscaras, que ajudam na redução da transmissão. E mudando totalmente de assunto, de saúde para consumo veicular. Cresce a procura por veículos com mais de uma década no mercado de usados. E a repórter Maria Clara Leite traz as informações. Preços, juros altos e a dificuldade de crédito para a compra de veículos 0 km são alguns dos motivos para o aumento das vendas dos usados. Não aqueles seminovos, mas os modelos com mais de 10 anos de uso. Segundo a FenaBrave, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, esse mercado ganhou força nos últimos 4 anos, quando a comercialização dos chamados jovens usados caiu de 64% do total das vendas em 2019 para 51% no ano passado. Enquanto a participação dos carros acima de uma década de uso nesse mercado passou de 36% para 49% no mesmo período. A faixa que ganhou mais força foi a de carros de 11 a 15 anos de uso. Agora, em 2023, o destaque foi dos automóveis acima de 13 anos, que entre janeiro e março corresponderam a quase 22% das transferências de propriedade. Foram 3.360.000 unidades transferidas no período, de acordo com a Fenauto, a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores. Essa mudança na aquisição de veículos que vem do menor poder aquisitivo da população preocupa órgãos como a FenaBrave, já que, como pontua a entidade, automóveis mais velhos são menos seguros, poluem mais e são grandes responsáveis por congestionamentos por quebrarem em vias públicas. Nosso destaque ainda é o consumo de veículos. Segundo a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, a venda de carros eletrificados aumentou 50% no primeiro trimestre em 2023 em relação ao mesmo período do ano passado, totalizando 14.787 unidades emplacadas. Apenas em março foram emplacados 5.989 unidades, alta de 55,5% em base de comparação anual, de acordo com a Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Os números confirmam o aquecimento do mercado de eletrificados leves no Brasil no início deste ano. Nesta categoria incluem-se os automóveis híbridos plug-in, BEV e PHEV, que podem ser recarregados por conector externo, e os não plug-ins HEV, somando veículos comerciais leves, utilitários e SUVs. A frota total de veículos eletrificados em circulação no país até o final de março totalizou 141.291 unidades, de acordo com a ABVE. Tensão no cenário internacional. Neste final de semana, a China iniciou 3 dias de exercícios militares ao redor de Taiwan, o que levou às tensões entre os dois países. Segundo o Ministério da Defesa de Taiwan, só neste domingo, 59 aviões chineses se aproximaram da região. Esses testes são uma resposta à visita da presidente de Taiwan aos Estados Unidos na semana passada. A China iniciou neste sábado 3 dias de exercícios militares ao redor de Taiwan. As manobras incluem um treinamento de um cerco total à ilha de governo autônomo. Imagens divulgadas pelo Ministério da Defesa taiwanesa mostram o trabalho de monitoramento a navios de guerra chineses no Estreito de Taiwan. Um comunicado do porta-voz militar de Pequim, Shi Yin, afirma que as atividades servem como advertência severa contra o conluio entre as forças separatistas que buscam a independência de Taiwan e as forças externas. A emissora estatal chinesa CCTV também exibiu imagens dos exercícios, que mostram navios de guerra navegando e caças decolando de um local não revelado. De acordo com o canal, contra-torpedeiros, navios rápidos com lança-mísseis, caças e navios-tanque serão mobilizados durante as manobras.
Segundo um relatório divulgado por autoridades de Taiwan, foram detectados mais de 70 aeronaves militares chinesas e 9 navios de guerra. As manobras vêm depois da reunião na quarta-feira na Califórnia entre a presidente taiwanesa Tsai Ing-wen e o presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy. Pouco depois do encontro, Pequim advertiu que adotaria medidas firmes e eficazes para salvaguardar a soberania nacional e a integridade territorial. A China considera esta ilha de governo democrático parte de seu território e não aceita qualquer contato entre os governantes taiwaneses e representantes de outros países. Em Taipei, a capital de Taiwan, neste sábado, a presidente Tsai criticou o contínuo expansionismo autoritário da China, após uma reunião com uma delegação de congressistas americanos. O deputado republicano pelo Texas, Michael McCall, destacou durante o encontro que os Estados Unidos estão dispostos a entregar armas e fornecer treinamento militar não para a guerra, mas para a paz. E um adolescente palestino morreu nesta segunda-feira durante uma operação militar israelense na Cisjordânia ocupada, em um novo episódio da escalada de violência na região nos últimos dias. O exército israelense disse em comunicado que as forças de segurança executaram uma operação em Akabat Jaber, um campo de refugiados próximo a Jericó, mas sem revelar mais detalhes. O Ministério da Saúde palestino informou que Mohamed Fayez Balyan, de 15 anos, foi atingido por tiros da ocupação na cabeça e no peito. Também nesta segunda, a britânica de origem israelense Lucy Dee morreu no Hospital Hadassah, em Jerusalém, 3 dias depois de suas 2 filhas também terem sido vítimas fatais de um atentado palestino na área de Jericó. O carro da família foi alvo de tiros na passagem de Hamra, ao norte do Vale do Rio Jordão, na Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967. Os episódios de violência aumentaram consideravelmente desde a quarta-feira da semana passada, dia em que as tropas israelenses invadiram com violência a mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, o terceiro local mais sagrado do Islã, durante as orações noturnas do Ramadã, em uma intervenção que foi muito criticada pela comunidade internacional. Após a operação, foram registrados atentados palestinos e lançamentos de foguetes a partir de Gaza, Líbano e Síria contra o território de Israel, que respondeu com bombardeios. Desde o início do ano, o conflito matou pelo menos 94 palestinos, 18 israelenses, uma ucraniana e um italiano, de acordo com um balanço da France Press com base em informações divulgadas por fontes oficiais. E essa edição fica por aqui. Você acompanha mais informações ao longo da nossa programação. Tenha uma excelente tarde.